Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Cá estamos nós esta semana após a Páscoa e nestes dias que aqui em Portugal são dias especiais de confinamento, ainda que faseado, mas cá estamos nós com mais um webinar promovido pela Fórmula do Talento. Hoje gostaríamos de dar as boas-vindas muito especiais a quem nos ouve do outro lado do oceano, do Brasil. E sabemos que estão quase na hora do almoço, portanto espero que se mantenham connosco até ao fim e que deem por bem empregue este vosso tempo e participem e gostem de estar aqui connosco. Antes de avançarmos, dar-vos algumas notas de questões práticas. Este webinar estimamos que dure no máximo 1h30, dependerá também um pouco das questões que possam existir. Será gravado para podermos posteriormente divulgar nas nossas plataformas de comunicação. Pedimos-vos para manter os microfones desligados, para evitarmos interferência no som do webinar. E gostaríamos muito de ter a vossa participação e de ter as vossas questões. E pedimos que para isso usem o chat, colocando as ideias que queiram partilhar ou as questões que queiram colocar. Prometemos que vamos tentar não deixar ninguém sem resposta. Agora um bocadinho sobre nós. Hoje este webinar estamos a promovê-lo, nós, Fórmula do Talento, em parceria com a Look and Feel. Para quem não nos conhece, a Fórmula do Talento é uma empresa de consultoria de recursos humanos. Estamos há 10 anos no mercado português e o nosso propósito é contribuir para que o desenvolvimento das pessoas potencie a gestão das empresas. Atuamos nas áreas mais tradicionais de consultoria, recrutamento e formação e podemos ainda ser, em outsourcing, o diretor de recursos humanos das empresas que por opção optem por não o ter internamente. Colocamos naquilo que fazemos um espírito handmade. Gostamos de fazer as coisas à medida, de fazer fatos à medida, muito mais do que de encontrar soluções padronizadas. É esta a nossa essência. Para além de mim, que sou responsável pelas áreas de consultoria e de outsourcing da Direção de Recursos Humanos, temos também connosco o Luís Marques, diretor-geral da Fórmula do Talento. E o Luís conta já com uma longa carreira profissional, quer em funções de gestão em algumas empresas nacionais, quer como docente em algumas cadeiras no ensino superior. Nos últimos 11 anos tem-se dedicado a projetos pessoais, assumindo um espírito mais empreendedor e onde se inclui a Fórmula do Talento. Para além de nós, temos dois convidados muito especiais, a quem dou um especial obrigada por estarem connosco e por se terem juntado a nós, o Luís e o Nelson, da Look and Feel. A Look and Feel é uma empresa especialista em marketing digital, publicidade e branding. Atua há 10 anos no mercado e tem hoje uma equipa de 62 pessoas entre Lisboa e Brasília, ou quem sabe, espalhadas pelo mundo. Nos dias que correm, é o mais comum. Um dos seus grandes diferenciais é uma metodologia de branding própria que conquistou o troféu de ouro na categoria de branding dos prémios lusófonos de criatividade. Vamos então ter connosco o Luís, o Lupi, como gosta de ser chamado, que é o sócio-gerente responsável pela expansão da Look and Feel em Portugal e na Europa. O Luís é publicitário, especialista em comunicação estratégica pela Universidade Nova de Lisboa e é membro do grupo de planeamento do Reino Unido desde 2016. Bem-vindo, Luís. E o Luís, convém dizer, vai ser o moderador deste nosso webinar. O Nelson é gestor de equipas de criação da Look and Feel Lab, em Brasília. Formado pela Universidade de Brasília, atua no mercado de comunicação desde 2015. É especializado em construção e gestão de marcas e metodologias de design thinking. Bem-vindo,
Nelson, obrigada por esta presença e por esta colaboração. Sobre o tema de hoje, vamos falar de cultura organizacional e branding. De que forma estes dois pilares da vida de uma organização se sustentam mutuamente, haverá um mais importante do que o outro, um mais forte, e o propósito, que tanto agora falamos, é o propósito da marca ou é o propósito da organização? São tudo temas sobre os quais vamos refletir. E para dar o arranque, passo a palavra ao Luís. Luís, avança. Olá, obrigado. Obrigado, Catarina, por essa introdução. Obrigado à Fórmula do Talento e principalmente às pessoas que hoje estão aqui conosco. Eu vou começar aqui fazendo umas perguntas já dentro desse enquadramento para os nossos convidados, para o Luís e para o Nelson. E, mais uma vez, reforço aí o pedido para que fiquem todos à vontade para mandar alguma pergunta, algum questionamento no nosso chat. E, então, começando agora com uma pergunta de enquadramento, trazendo aqui quase que numa visão bastante leiga e bastante introdutória. Nelson, por que é fácil conectar branding com cultura organizacional, se branding, na verdade, não é design? Muito legal, Luiz. Essa é uma questão que muitas pessoas acabam associando o branding, né, ao design gráfico, à construção de uma identidade visual, e acho que é muito importante a gente ultrapassar essa visão, né, entender que a construção de uma marca é uma coisa muito maior do que a construção de um conjunto de atributos visuais que as pessoas têm que reconhecer, né, o imaginário do nosso cliente, e com o cliente eu falo todas as pessoas que a marca se relaciona, ele vai ser ativado de várias formas para além do visual. Então, a gente tem que ter esse entendimento que a construção de uma marca, a realização de um branding, é justamente a construção do que é a ideia dessa marca na cabeça do nosso cliente, né? E essa ideia, ela, como eu comentei, muito maior, muito mais do que uma identidade visual. E aí a gente entende como que, na verdade, a cultura organizacional, ela é um fator muito mais relevante, né, para a construção do imaginário do nosso cliente consumidor ou cliente colaborador que trabalha dentro dentro dessa marca e constrói essa marca diariamente. Entendido. Então, a gente está falando de uma visão muito mais profunda, né? E muito mais, eu diria até, elaborada e holística, no sentido em que ela vai encostar em diversos assuntos de interesse, assuntos estratégicos das organizações, né? Perfeito. Dentro dessa lógica de visão mais profunda, quando a gente fala nível de propósito, né, eu queria que o Nelson trouxesse para a gente uma visão daquele mantra que a gente tinha, né, de missão, visão e valores. Como é que isso evolui hoje, no mundo em que a gente está vivendo, para uma visão de propósito, né? Então, que diferenças a gente tem desses dois formatos, e como isso pode ser muito mais, como isso potencializa, né, o branding? Muito legal. Tradicionalmente, as construções de branding, quando elas focavam em missão, visão e valores, elas estavam muito voltadas a uma entrega operacional, né, uma entrega do colaborador com a marca, e de como que esse colaborador tem que ter um objetivo em frente, tem que ter clareza, né, do que ele tem que construir essa visão como objetivo operacional da marca, ser a mais reconhecida, a melhor, a mais bem percebida pelo mercado, que são objetivos operacionais e de entrega de qualidade também de serviço, então entregar o melhor serviço ou o melhor produto. E isso funciona bem para direcionar o colaborador, mas não é o caminho, né? A gente, com a construção de metodologias mais modernas, a gente entende que para a gente se conectar com esses clientes, com essas pessoas que a marca se relaciona, é muito mais importante a gente ter uma essência de marca clara, né, um conceito de marca claro, que seja transmitido numa frase com uma proposta de valor, que transcenda essa entrega de operação, entrega de serviço, mas seja uma entrega pessoal para cada um desses clientes. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa trazer
um lado mais lúdico, um lado mais humano para as pessoas se conectarem com as marcas do que essa entrega de missão, que é você dar um direcionamento para o teu colaborador chegar num certo objetivo, mas sim ele entender que essa entrega de propósito, ela vai justificar e vai dar sentido para o trabalho como um todo dentro da vida desse colaborador e vai dar sentido para essa marca, né, para esses clientes consumidores também, nessa jornada que esse consumidor vai ter, né, em conjunto com essa marca. Então, a ideia é que a gente tenha uma... Opa, boa tarde, José. A ideia é que a gente tenha um conceito lúdico e humanizado que gere conexão, né, da marca com esses consumidores e com os nossos clientes colaboradores também. Entendido. E nesse sentido, então, essa nova percepção sobre o branding, sobre a construção de um propósito, está também tratando por humanizar as marcas, né? E criar para a organização não um atributo funcional de uma estrutura, de uma hierarquia, mas de quase que um simulacro de uma pessoa, né? Perfeito, perfeito. Até porque essa é uma coisa que a gente costuma falar bastante aqui na Lab, na Look & Feel Lab, que é a nossa vertical especializada em construção de marcas e gestão. Boa tarde, Alexandra. Ou Alexandra, desculpe se eu estiver enganado. Aqui a gente costuma falar muito disso, que as marcas são como pessoas, né? E aí a gente tem duas dimensões para essa ideia. Primeiro que quando um cliente da marca, tanto o colaborador, e aqui eu já quero até fazer esse alinhamento, toda vez que eu falar de cliente, eu estou falando do colaborador e do cliente consumidor também. Cliente aqui, na nossa perspectiva, são as pessoas que se relacionam, né, com essa marca na sua totalidade. Bom, quando o cliente da marca ele está se relacionando com essa marca, ele não enxerga ela simplesmente como uma instituição, mas a gente costuma atribuir certas características humanas para essa marca, para trazer um entendimento, né, para a gente poder gerar essa relação profunda, que não é uma relação racional, mas é uma relação, por vezes, emocional também. Então, para a gente poder cultivar esse tipo de relação emocional, com qualidade, a gente precisa ter esse processo de humanizar a marca para que os clientes identifiquem essa marca assim como ele identifica um amigo, né? E gere essa relação com essa marca com mais longo prazo do que uma simples relação racional de compra e de venda. Perfeito. Né? Interessante. Trazendo aqui um pouco o Luiz Marques para a conversa agora também. Luiz, dentro da sua visão e da sua experiência, o que você acha de que maneira o ciclo de vida, né, do colaborador nas empresas, e aí a gente tem vários momentos para conversar, né, mas como é que a gente consegue, como é que as organizações podem se beneficiar de ter um propósito e exercitar esse propósito ao longo desse ciclo de vida do colaborador? Boa tarde a todos e bem-vindos mais uma vez. De facto, o propósito liga muito as pessoas às organizações, liga os colaboradores ainda mais às organizações e liga-os nas diferentes fases da vida, do ciclo de vida, que nós entendemos ser a forma mais relevante e mais interessante de ligar os colaboradores à organização. Há uns que são atraídos, há outros que são desenvolvidos, há momentos em que são avaliados, há momentos em que são remunerados, portanto, ao longo de todo este ciclo de vida, o propósito é fundamental. De facto, tem que haver, por trás da marca, como o Nelson referiu, tem que haver e tem que ser interiorizado pelos colaboradores um conjunto de conceitos, um conjunto de preceitos, porque, reparem, uma empresa, uma organização, dificilmente consegue entregar, consegue prometer aos clientes e ao mercado algo que os colaboradores não sintam. Portanto, o propósito tem que, de alguma maneira, ligar os colaboradores à organização e o propósito tem que ser um propósito, eu diria, muito, muito comum. E tem que haver aqui um objetivo muito comum. O objetivo dos colaboradores tem que ser o objetivo da organização e vice-versa. Porque senão há aqui uma disfunção e há um propósito que a organização se propõe, se não for interiorizado pelos colaboradores, não vai funcionar bem. E o mercado rapidamente vai perceber que aquilo que prometem não é exatamente aquilo que os colaboradores estão entregando no seu dia-a-dia. E é por isso que nas organizações
tem que haver alguma coerência entre aquilo que normalmente se designa por atributos de uma marca e aquilo que são os aspectos culturais mais relevantes de uma organização. Eu lembro-me que, enfim, eu trabalhei durante 18 anos na Sonai, e se eu pensar na Sonai e naquilo que são algumas características distintivas da Sonai, nós pensamos na marca, e pensamos que é uma marca forte, que é uma marca marcante em Portugal, é uma marca líder, é assim que está associada, se não é líder em todos os segmentos onde atua, é essa a ambição de ser líder. O fundador dizia, ou somos líderes, ou temos a ambição de ser líderes. É uma marca responsável em diferentes aspectos, nomeadamente até nas áreas da sustentabilidade, etc. E é uma marca dinâmica. Bom, se eu agora pensar nos seus colaboradores, os seus colaboradores têm uma cultura claramente marcante, uma cultura de liderança, uma cultura de rigor, uma cultura de responsabilidade. E, portanto, há aqui uma coerência. Portanto, aquilo que a marca aparenta enquanto marca da organização está, de alguma forma, assumido e interiorizado pelos colaboradores. Se houver aqui divergência, seguramente que o mercado rapidamente vai percepcionar. E é por isso é que a cultura é extremamente importante como um suporte e uma alavanca daquilo a que se possa chamar a marca que possa existir num determinado momento ou numa organização. Interessante isso, e na sua fala, né, eu fiquei apegado a uma visão de tempo, né, de construção do quanto que as empresas conseguem se projetar ao longo do tempo, e me lembro que quando a gente está falando de branding, a gente não está falando de um processo de 3 meses que se resolve, contrata-se uma agência, implementa-se no departamento de gestão de pessoas e se resolve, pronto, qual é o próximo assunto, né? É uma jornada sem fim, uma jornada que é exercitada durante vários momentos, e nesse sentido também de vários momentos, né, a gente olha para essa relação de longo prazo, que é isso que eu estou querendo construir aqui, como uma grande dúvida, né, que tem uma frase que diz, né, por que você entregaria metade da sua vida para uma empresa, ou grande parte do tempo da sua vida? E responder essa pergunta exige, né, um grande nível de alinhamento com esse propósito, porque você não vai entregar grande parte da sua vida, das horas úteis da sua vida, você poderia estar com sua família, poderia estar fazendo outras atividades, por um propósito que não esteja próximo do seu. Né? Então, cada vez mais hoje, né, a gente tem momentos onde as pessoas escolhem as marcas em que querem trabalhar, e nesse sentido é uma grande mais-valia você ter um propósito inspirador, um propósito que conecte, que você consiga, de fato, operar, né? Exatamente. Uma dúvida sobre... Desculpa, Luiz, diga. Não, pode continuar. Uma dúvida sobre isso, Luiz, e já abrindo aqui um segundo tema em cima dessa reflexão, é a lógica do employer branding, né? Nós trazemos esse conceito sobre vários aspectos, de um ponto de vista mais de endomarketing, por vezes dentro do Departamento de Gestão de Recursos Humanos. E como é que você enxerga a importância do branding, ou então de uma cultura bem orientada, né, e que está sendo avaliada a partir desses atributos que estão bem alinhados no branding? Como você enxerga isso dando valor para o employer branding? Voltando à questão do ciclo de vida do colaborador que o Luís há bocadinho referiu, de facto, o employer branding ajuda em todas as fases do ciclo de vida do colaborador. E ajuda muito, ou facilita, se quiser, logo na parte da atração. Ajuda e facilita na parte da retenção, na parte de motivação, na parte de envolvimento. Quanto mais eu tiver um employer branding marcante e alinhado com aquilo que é a cultura da organização e dos colaboradores, mais se aplica aquele princípio de que talento atrai talento. Mas eu tenho que ter muito cuidado logo na fase em que eu estou a atrair as pessoas, eu tenho que atrair as pessoas certas. Quando eu digo certas, não é só talentosas, é as pessoas que encaixem naquela organização, naquele momento. Sob pena de eu contratar pessoas que a seguir vão chocar com a organização vigente. E a organização tem uma cultura. E a cultura não muda todos os dias. Não vamos dizer que a cultura é imutável, mas não é hoje uma cultura de rigor e amanhã uma cultura, eu diria, de desleixo.
Não é hoje uma cultura marcante e amanhã uma cultura que mal se nota. A cultura pode se ir ajustando, mas eu tenho que ter a noção que quando recruto pessoas, elas têm que encaixar na cultura dominante. Senão, eu vou ter desequilíbrios. E é por isso que muitas vezes, quando há fusões ou aquisições, há problemas. Porquê? Porque por vezes há duas culturas fortes que não conseguem encaixar. E o máximo denominador comum não consegue ser encontrado. Mas o employer branding cria também um nível de envolvência com a própria marca, que faz com que os colaboradores, de uma forma intangível, acabem por se ligar entre si. Os colaboradores sentem que aquele é o chapéu, é a marca que faz com que eles se sintam, como eu disse, de uma forma tangível, parte da mesma coisa. E hoje, reparem, isso é ainda mais importante, porque o Luís já referiu hoje, muitos dos colaboradores escolhem o projeto. Antigamente, as empresas escolhiam os colaboradores. Hoje, na grande maioria, são os colaboradores que escolhem onde querem trabalhar. E muitas vezes as empresas ficam surpreendidas. E ficam surpreendidas porque não entendem que há hoje muito mais liberdade de escolha. E, portanto, como os colaboradores vivem muito de projetos, se mais uma vez esses projetos não forem apelativos, não tiverem de per si um employer branding forte, eles não conseguem atrair as pessoas certas e as pessoas vão para outros lados. Reparem, ainda recentemente aqui em Portugal, foi referido, a EDP conseguiu atrair cerca de 8.000 candidatos para a EDP Training. Porquê? Porque tem um branding, um employer branding forte. Senão, não conseguia, ainda por cima, nesta época, atrair como atrair. Eu conheço muitos jovens que sabem perfeitamente as empresas onde querem trabalhar. E vão fazer tudo para que isso aconteça. E por mais que as empresas queiram mantê-los, vão ter muitas dificuldades. Só uma nota antes de passar ao Nelson, uma nota importante. Os trabalhadores são os primeiros e os mais importantes embaixadores de uma marca. E são enquanto estão dentro da organização, mas são também depois de saírem da organização. E há muitas empresas, muitas organizações que fazem da saída de um colaborador um drama e uma guerra, esquecendo-se que quem sai deveria ter sempre a resposta sim, se lhe fizessem esta pergunta na entrevista de saída. Recomendaria esta empresa para trabalhar? E, portanto, se eles saem e são os primeiros a dizer, eu trabalhei lá, mas se queres ir para lá, não te recomendo, claramente ele não é um embaixador. E, portanto, é porque a empresa não foi capaz, nem na atração e depois, enquanto colaboradores, não foi capaz de criar um employer branding capaz de atrair, mas também de reter e de motivar, essencialmente de motivar os colaboradores. Você levantou um aspecto, acho que é muito relevante, que está ligado aos aspectos intangíveis, né, na matriz de decisão de um colaborador para ficar na empresa ou para procurar por uma empresa, né, dependendo do momento. Mas quando a gente olha para esse aspecto de forma prática, né, você sempre vai ter uma outra empresa que vai poder fazer naquele momento, uma oferta de um ordenado maior, com um plano de benefícios maior, talvez com uma carga de horário mais flexível e que naquele momento a sua organização não é capaz de fazer. Mas a segurança que o branding traz é que um bom branding e essa boa construção de uma cultura e torna essa escolha, para além de aspectos objetivos, que são também muito relevantes, aspectos intangíveis, né, que são esses aspectos de alinhamento de que o impacto e de que a existência daquela empresa faz parte com a existência daquela pessoa, né? No final das contas, a gente está tentando conectar esses dois mundos. Por que o meu existir dentro dessa organização faz sentido, né? Então, acho que esse é um aspecto muito, muito interessante. Lupe, se eu puder fazer um breve comentário nessa última coisa que você colocou, que você levantou aqui, eu acho importante essa ideia de que as marcas, as empresas, elas existem para servir aos seus clientes, né? E isso é um entendimento já antigo. Mas é muito importante a gente lembrar que o cliente, mais uma vez, não é só o
o consumidor, né? Mas o teu colaborador, ele é um dos seus clientes também. E essa marca que você está construindo, ela tem que servir esse colaborador, né? A gente tem que inverter um pouco aquela percepção de que o colaborador trabalha pela marca. Não, o colaborador, ele trabalha pelo cliente, né? E pelo teu cliente final, lá, pelo cliente consumidor. E a marca trabalha pelo colaborador, né? E aí, eu acho que para você ter essa estrutura de uma marca que serve aos seus clientes muito bem, o branding, ele é muito útil, porque ele costuma ser um processo de clareza, de trazer mais clareza para o que é a tua marca, né? E clareza aumenta o sentido também traz mais sentido para o que essa marca faz no mundo, qual é a relação dessa marca com quem trabalha com ela e com seus consumidores. Então, essa ideia de que o branding, às vezes as pessoas acham que o branding é uma ferramenta de persuasão, e persuasão aqui eu uso de um jeito, querendo trazer como uma coisa negativa, né, para enganar os outros, para parecer que a marca ela é outra coisa. Na verdade, não. Na verdade, o branding ele é um processo para clarear e para trazer essas definições que são essenciais, né, para a gente poder gerar clareza na cabeça dos nossos colaboradores. E por que isso é super relevante? Porque a felicidade desses colaboradores está intimamente relacionada com a quantidade de sentido e significado que ele tem, que ele produz, né, durante o trabalho dele. Um grande problema das organizações mais antigas e que não se atualizaram, né, mas no passado, era essa ideia de atomizar todos os seus colaboradores, né, cada um faz a sua função, e aí cada um gira o seu parafuso, e no final das contas a gente tem um bem, um serviço entregue lá na mão do colaborador. Isso desconecta na mão do consumidor final. E isso desconecta os colaboradores dessa entrega, né? E essa falta de conexão faz com que o trabalho dele não tenha sentido nenhum. E essa falta de sentido drena o bem-estar, né, desse colaborador. Então, essa construção do branding, o employer branding, ele trazer esse olhar de que o teu colaborador ele é um cliente da marca, que a marca tem que servir a ele, tem que dar sentido para o trabalho dele, né, tem que integrar essa pessoa que está ali fazendo uma das pequenas funções operacionais a essa narrativa longa, né, e não deixar ela desconectada disso. Né, dar protagonismo para o colaborador. Eu gosto muito apesar de eu estar mais próximo da construção, da comunicação e do branding, eu gosto sempre de lembrar, se a gente tem o branding e tem os colaboradores, né? Vamos falar, isso é a empresa. Mas se eu tirar todos os colaboradores e ficar só com o branding, o que resta? Nada, né? Então, na verdade, o que é a marca mesmo são essas pessoas. Essas ideias todas, elas só servem para dar sentido, né? Para organizar, para a gente ter clareza. Mas, no final das contas, são várias pessoas trabalhando juntas para atender outras pessoas, suprir necessidades de pessoas. Então, esse foco nas pessoas é super relevante. Entender que a construção de ideias, ela tem que estar apontando para essas pessoas, né? Tem que estar suprindo as necessidades dessas pessoas. Quando a gente está definindo esses atributos intangíveis de marca, no final das contas, eles têm que servir aos atributos tangíveis de marca, né? Os mais tangíveis, que são as pessoas que trabalham ali todos os dias. Nelson, no fundo são duas vias de expressar, se quiseres, que a organização tem de se expressar. Uma pela via da marca e outra pela via dos colaboradores e da cultura. De um lado está o marketing, do outro lado estão os recursos humanos, não é? Portanto, no fundo, são duas formas, mas para chegar ao mesmo, que é satisfazer o cliente, não é? E prestar-lhe o melhor serviço. E para isso tem que haver os veículos que são as pessoas e tem que haver um serviço que é prestado por pessoas. Sem elas, não vamos lá. Perfeito. Claramente, eu gosto. Esse exemplo é muito bom, né, Nelson? Se você tirar as pessoas, o que sobra, né? Agora, invertendo aqui um pouco também essa lógica, quando a gente não tem branding, e aí eu deixo uma pergunta para os dois, a gente vai necessariamente continuar existindo uma cultura organizacional, qualquer que seja ela, né? Então, será que o branding pode funcionar como uma tutela, a gente usa aqui, né, como um alinhamento, como um direcionamento para tentar fazer a cultura florescer num caminho, com um espírito, com um jeito de ser? Perfeito, Lupe.
você falou uma coisa que é muito interessante, que é não tem marca que não tem branding. Às vezes o branding ele não está sendo construído ativamente, né? Às vezes a diretoria não está focada em construir uma marca com certos atributos. E no final das contas, quando a gente, do lado de dentro de uma marca, não define isso, os nossos clientes é que vão definir, os nossos colaboradores é que vão definir no dia a dia. E aí tem um risco muito grande, que é você ter uma visão que não é unificada do que é a sua marca, você ter múltiplas narrativas, né, e você ter essa difusão do que é que essa marca está fazendo no mundo, e não ter essa clareza. Isso é um risco muito grande, porque a longo prazo você pode acabar instituindo um comportamento negativo dentro da empresa, os colaboradores, né, se relacionarem de uma forma que é predatória, às vezes com competitividade excessiva, justamente porque eles não estão se percebendo como uma organização integrada, eles estão se vendo como indivíduos ali trabalhando, cada um fazendo o seu trabalho, eu tenho que render mais, eu tenho que ir além, e aí acaba que você desconecta essa pessoa dessa grande narrativa, e ela vai inventar a própria narrativa. Então, não tem não ter branding, tem o branding que você constrói e tem o branding que vai ser construído pelas pessoas organicamente. E eu acho que é importante a gente lembrar também que mesmo quando a gente define tudo, o branding ele não vai... É muito difícil que você tenha uma aderência de 100% do branding, né? Você vai ter uma relação das pessoas com esses valores que você está definindo, de marca, com esses atributos humanos que a gente estava conversando ali antes. Então, cada pessoa vai se relacionar com esse branding de um jeito. Agora, quanto mais claro a gente conseguir ser na construção, mais unidade na percepção da marca a gente vai ter, né, a longo prazo. Esse trabalho que você comentou agora há pouco é um trabalho de construção, de longo prazo, não à toa o nome não é to brand, não é só dar a marca, né, mas é branding, é uma coisa que você está construindo a marca todos os dias. Então, é muito importante que você, depois que você constrói esse conjunto de atributos e esse direcionador, né, da percepção da marca, que você esteja ouvindo o teu colaborador para ver se ele vê verdade, né, nesse conjunto de atributos, ouvir o teu cliente consumidor para ver se ele também concorda com isso, entender se esses atributos são relevantes para ele, porque não basta a gente criar aqui também um conjunto de ideias, empacotar isso e falar aqui, ó, colaborador, segue aí. Porque vai ser, a cultura ela vai nascer justamente dessa relação do que é esperado lá, que a gente construiu, né, dessa expectativa que o branding vai gerar sobre o que é essa marca e o que cada colaborador vai fazer com esse pacote de informações, né. Então é muito, muito importante que a gente tenha muita clareza nessa construção e que a gente tenha, sempre que possível, uma pessoa dedicada a entender se a marca ela está se construindo daquele jeito que a gente planejou lá atrás, né? Se você está conseguindo botar em prática esses atributos, esses valores, ou se não, ou se na verdade os valores e atributos da marca são outros, e a gente precisa renovar esse branding, ou se a gente tem que mudar as práticas dos colaboradores para fazer valer esses valores que a gente definiu lá e realmente construir um branding que seja verdadeiro, que faça sentido, né? Que não seja simplesmente anotações na parede, né? Aquele conjunto de... As frases da recepção, né? Frases da recepção, né? Exatamente. Ou as frases ali do refeitório, dependendo da empresa, né? E aí, isso se perde com o tempo e, na verdade, se não for tomado, se você não tiver esse cuidado de ver se essas frases são verdadeiras e se as pessoas estão agindo de acordo, você cria assim, a relação real da marca não é que a gente tem esse branding aqui e a gente não está seguindo. É que, na verdade, o comportamento da marca é você ter certas regras e você não segui-las. É isso que se transforma, né, o próprio pensamento dos colaboradores. Eu tenho isso aqui na parede, mas eu sei que isso é mentira. Então, você passa a ter um ambiente de mentira. Não é só que as pessoas não estão seguindo aquele conjunto de atributos, ou a missão e os valores, ou o propósito, mas é que não seguir faz parte da cultura. E isso é muito negativo. Então, por isso que é importante você ter essa gestão de marca, ter essa gestão próxima dos colaboradores para entender se tudo isso está sendo verdadeiro, porque, no final das contas, isso pode se transformar num monstrinho, né? Como a gente já conversou em outros momentos, né, Lupe? Que pode se transformar num problema. Essa cultura de não seguir o que está no branding, sabe? Perfeito. E aí, para nós... Diga, Luiz. No fundo, tem que haver coerência, no fundo, entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica, não é? Não é dizer uma coisa,
praticar outra. No fundo, tem que haver aqui um alinhamento entre a cultura e o branding, não é? Portanto, senão, não há, como eu dizia no início, não há autenticidade, não é? Portanto, tudo isto soa a oco. Fazendo aqui um paralelismo, em vez das palavras estarem escritas na parede, o que temos é que o ar é que tem que ser respirado, não é? Tem é que estar no ar, ele ser sentido e ser respirado todos os dias e alimentado com um ar, com um novo ar, não é? Com uma renovação, mas no fundo ele nunca deixar de estar presente e de andar ali pela organização. E só uma nota também, é que às vezes coloca-se a questão, mas cada marca, há marcas e marcas, bom, cada marca deve ser única, cada cultura é única, porque às vezes parte-se também do princípio que eu pego numa cultura e transfiro esta cultura para aquela nova organização para onde eu mudei. Puro engano. Não é? Cada marca e cada cultura, elas, se funcionarem bem, há uma perfeita simbiose. Se mudam algo, é outra coisa completamente diferente e já não é aquilo que eu inicialmente tinha, que é esta coerência entre aquilo que é o branding, aquilo que é a cultura e que no fundo faz aquela organização. Okay? Deixem-me só dar aqui um exemplo. Eu sou natural da Serra da Estrela. A Serra da Estrela é uma marca. E aqui há uns anos atrás eu fui com um amigo meu, a pedido na altura, a região de turismo da Serra da Estrela, fazer uma reflexão sobre o que é que potencia a marca Serra da Estrela. Bom, e, enfim, estão de microfones fechados, mas rapidamente, se eu perguntasse, havia 2 ou 3 coisas que vinham. Queijo, cão, enchidos, pão, são coisas que a própria marca potencia e mais que valoriza. Em contrapartida, se eu pensar em vinho, ninguém pensa que é um belíssimo vinho da Serra da Estrela. Bom, portanto, se nós formos à Serra da Estrela, pensamos num bom queijo. E o que acontece é que se eu for lá, e alguns de vós provavelmente foram, a mim não me enganam, mas seguramente alguns já foram enganados e compraram um queijo e saem defraudados. E porque a marca é uma marca forte, o saírem defraudados ainda é mais, digamos, a frustração ainda é maior. Porque dizem, eu que fui para comprar o melhor queijo de Portugal e saio defraudado. Bom, com as organizações é exatamente a mesma coisa. Eu vou com aquela organização que é reconhecida como tendo um bom serviço ou aqueles produtos de excelente qualidade e, afinal, prestaram um péssimo serviço. E, portanto, não há aqui coerência entre aquilo que é dito e aquilo que depois aparece. Portanto, esta coerência parece-me a mim fundamental haver aqui este alinhamento. Só em oposição, deixem-me só dizer também já agora a propósito da Serra da Estrela, que muitas vezes, e é um puro engano, a Serra da Estrela foi durante muitos anos publicitada como um destino de neve. Ninguém consegue planear férias de neve na Serra da Estrela. Portanto, há aqui um desajustamento completo. Portanto, nós temos, mais uma vez, é uma marca, a marca tem que ser coerente. Se eu publicito neve e depois não consigo planear as minhas férias para ir para a neve, bom, algo está perfeitamente desajustado. Okay? Nas organizações passa-se o mesmo. Isso é fantástico, né? E pensando aqui um pouco na nossa audiência também, onde nós temos gestores de RH, gestores e gestoras de RH, nós temos pessoas da área de marketing que tratam por vezes da comunicação interna, é esse grande abismo, né? Esse parece que é o nosso objeto de desenvolvimento entre o que é plano estratégico, vontades e objetivos da administração e da direção e o que é a realidade do modus operandi da empresa, né? Então, acho que nesse sentido aqui uma boa reflexão é olhar como o branding também pode ser uma ferramenta e um parâmetro para conseguir implementar essa estratégia, para conseguir implementar e também, enfim, cruzar esse abismo, digamos assim, entre o que é o desejado e o que é a realidade. E acho que a nível de instruções ele também colabora bastante com isso. E é nesse sentido que eu trago aqui também uma visão que é uma visão bastante coerente, que é olhar para o branding como uma ferramenta de fato estratégica, né? Então, para cruzar o abismo, né? Temos os abismos nas nossas frentes, cada um sabe quais são os nossos desafios como organizações e como pessoas, mas nesse sentido, olhar para o branding, olhar para a cultura organizacional como parte da estratégia é um ponto chave aqui. Eu queria saber de Nelson, de Luiz, que tipo de exemplos ou então de situações a gente pode ver
onde a cultura organizacional, bem orientada por um branding e sendo medida e sendo testada, elas conseguiram contribuir para o alcance de uma determinada estratégia? Eu posso começar, depois passo ao Nelson. Há uma frase muito famosa do Peter Drucker que diz que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. De facto, a cultura é vital para suportar a estratégia. Porque se a estratégia for definida em oposição ou não alinhada com a cultura vigente, não vai correr seguramente bem. Mais uma vez, tem que haver coerência. Quando eu defino uma estratégia, eu tenho que ter a certeza que tenho as pessoas certas, a cultura certa para poder implementar. Se eu pensar, e no caso português, nós acho que temos dois exemplos muito interessantes. Um deles, nesta altura, quando falar de turismo não é a melhor altura, porque nós estamos todos desejosos, e não o podemos fazer, mas eu vou dar dois exemplos que me parecem extremamente relevantes para pensar aqui em termos do que é estratégia. Hoje, Portugal está na moda em várias coisas, mas eu diria que há dois aspectos onde Portugal está claramente na moda. No futebol e no turismo. No turismo enquanto destino turístico. E no futebol, nós tivemos o Eusébio e depois, enfim, tivemos alguns jogadores, mas Portugal nunca se afirmou futebolisticamente. Um dia apareceu uma pessoa chamada Carlos Queiroz, que pegou nos jovens, começou a trabalhar os jovens, incutiu-lhes um espírito de exigência, de rigor, e ele transformou completamente toda uma geração, e isso teve depois os efeitos multiplicativos. A cultura mudou, a realidade era a mesma em Portugal. A cultura mudou, começou-se por se vender depois o Figo, o Ronaldo lá fora, e hoje temos muitos e brilhantes futebolistas portugueses a atuar em muitos, nos mais importantes campeonatos europeus. Muitos dos rendimentos dos clubes portugueses advêm da exportação de talentos. Tudo começou nessa altura, com essa mudança estratégica, com uma cultura de mais rigor, com uma aposta de longo prazo. Se pensar no turismo, então aí eu acho que todos nós estamos de acordo. Portugal viveu nos últimos, eu diria, 15 anos, 20 anos, mudanças brutais. E porquê? Nós sempre tivemos sol, nós sempre tivemos gastronomia, nós sempre tivemos Lisboa e Porto, mas não tínhamos turistas. Muitos de nós iam ao estrangeiro e ficavam admirados como é que em Praga, em Barcelona, em Roma havia tanta gente e porque é que Lisboa não tinha? Bom, felizmente houve apostas continuadas em termos estratégicos daquilo que deveria ser o caminho a seguir para transformar Portugal num destino turístico. O que é que lhe juntámos a seguir? Além dessa estratégia continuada, utilizamos as palavras certas. Temos segurança, temos diversidade, temos sol, temos gastronomia. Bom, mas tivemos que suportar tudo isso com alguns aspectos culturais. Com a nossa simpatia, com a nossa capacidade de acolher e de receber, o facto de sermos genuínos, o facto de termos uma variedade grande eu diria, de oferta, as praias do Algarve, os monumentos em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Évora, e o facto de termos melhorado claramente a qualidade dos nossos serviços. Portanto, nós tínhamos tudo. O que nós não tínhamos era uma estratégia. Quando os aspectos culturais, os aspectos estratégicos ficaram alinhados, aí temos Portugal como um destino fantástico de turismo cada vez mais valorizado. Podíamos dar milhares de outros exemplos. Não é por acaso que nós, que tivemos a indústria do calçado praticamente morta, hoje somos o país com o par de sapatos mais... Apenas os italianos são mais caros do que os nossos. Porquê? Porque houve uma aposta. Nós já tínhamos a qualidade, já tínhamos os artesãos, a seguir juntámos num bom branding e aí nós tivemos o sucesso. Portanto, há aqui, eu dou estes dois exemplos, que parecem extremamente relevantes associados ao país. Se tiver tempo, posso dar alguns exemplos associados a empresas, onde a aposta, sendo de longo prazo, sendo coerente e sendo vivida e sentida por aqueles que a implementam, que são as pessoas, dá seguramente bons resultados.
Interessante. Então, nesse sentido, né, Luiz, gosto muito da forma que você fechou a sua última frase, onde você tem se há coerência entre esses dois aspectos, né, acho que a gente acaba construindo a visão de que cultura e branding, quando colocados com a mesma importância e quando colocados alinhados, eles se transformam na mesma coisa. É difícil até da gente conseguir diferenciar, né? Então, há aí acho que é um grande entendimento, né, dessa conversa, é de que cultura organizacional e branding são dois grandes parceiros de um mesmo projeto. E nesse sentido também, para nós, né, gestores, para nós, gerentes de marcas e organizações, há aqui uma grande alavanca, né? Então, o Luiz trouxe aí exemplos, né, de grande magnitude. Se a gente olhar para outros desafios mais corriqueiros, por assim dizer, não exatamente o posicionamento de um país, mas o posicionamento de uma marca, ou um reposicionamento de uma marca, onde a gente precisa, por exemplo, de uma mudança de mentalidade nos colaboradores, né? Onde que, às vezes, para os recursos humanos chega um grande desafio de, olha, determinada coisa vai acontecer, a gente vai pegar esse departamento e matar ele pela metade, e as pessoas vão ser realocadas agora nesse lugar, e a gente precisa que todo mundo continue produtivo, ok? Muito bem, até amanhã, semana que vem é relatório de resultados, pronto. Está aí onde a gente tem que se ancorar nesses alicerces, né, que o branding nos dá também, para trazer mais condições ainda para a nossa cultura organizacional ser capaz de refletir, né, essas tantas vontades. Luiz, antes de passar aqui... fala, Nelson, por favor. Desculpa, não pode ir. Segue. Nessa discussão, né, do valor estratégico do branding, na verdade, eu acho que é importante a gente falar que o branding, ele está ali ao redor de todos os outros pensamentos estratégicos que uma marca vai ter, né? A gente tem que ter essa ideia, essa essência de marca muito clara. A gente estava falando de propósito, né? Como o propósito, ele é um mega direcionador de o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer para continuar verdadeiro com a minha marca, né? Então, a gente entende que algumas empreitadas, às vezes, vão fazer muito sentido porque estão intimamente conectadas com esse propósito, e outras não vão. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui antes do exemplo, eu queria lembrar uma outra coisa aqui que a gente estava comentando, né? O Luiz Marques trouxe ali que Portugal já tinha a comida, já tinha as praias, já tinha tudo. Por que as pessoas não enxergavam ele assim, né? E aí você trouxe a importância da gente ter uma comunicação que traz à tona esses valores. E aí eu lembrei de uma frase do Martin Neumayer, que é um estrategista de marca, um gestor de marcas, que publicou alguns livros, que ele fala que marca não é o que você da empresa acha que a sua empresa é, né? Não é o que está na sua cabeça, mas é o que está na cabeça deles, né? Do teu cliente. Então não adianta a gente criar aqui uma imagem, mas a minha empresa ela é tão boa, minha empresa ela está tão de acordo com os valores do mundo, se o teu outro público lá não está enxergando desse jeito, né? A gente precisa de ter essa coesão, a gente precisa ter essas duas setas apontando para o mesmo lado, né? O que você, dono da marca, gestor da marca, entende como a marca e o que o teu público final e, enfim, o teu público colaborador também está enxergando dessa marca. Então é muito importante de mapear isso tudo para poder projetar, né, e já começar a pensar como que essa outra pessoa vai me imaginar, vai me enxergar. Então a gente dá esse passo antes para já poder ter mapeado, né, os possíveis jeitos que uma pessoa pode enxergar a nossa marca. E queria dar um exemplo aqui de um propósito que é super estratégico, que é lúdico pra caramba e que ajuda a definir se certas empreitadas fazem sentido ou não, que é o propósito da Disney, né, que é uma marca muito grande, mas que tem como propósito trazer magia para a vida das pessoas. E aí a gente pensa, né, quando a Disney nasce, ela faz animações, né, você tem essa ideia de construção de magia visual, né, pela televisão ou pelo cinema. E depois a Disney abre um parque de diversões, que é uma empreitada totalmente diferente, né, um modelo de negócio totalmente diverso, mas que está muito de acordo com esse propósito. Você traz magia para a vida das pessoas. E agora
mais recentemente, a Disney comprou a ESPN, por exemplo, que é uma marca de um canal de esportes, e que é bem diferente de animações, é bem diferente de ter um parque de diversões, mas que para várias pessoas o esporte é uma fonte de magia para o dia a dia. Então faz sentido pra caramba eles comprarem e entrarem nessa empreitada. Por quê? Porque o propósito garante para eles que, não, aqui a gente está levando magia para a vida das pessoas. E isso se reflete lá no atendimento do parque da Disney, porque você sente que você está tendo uma experiência mágica, porque você está sendo cuidado o tempo inteiro. Então, você vê que o propósito de trazer magia para a vida das pessoas está em todos os pontos de contato, está em todas as dimensões de marca, e mesmo você tendo empreitadas, modelos de negócio diferentes, né, operações diversas, elas todas estão, elas têm sentido porque elas estão ao redor desse mesmo propósito, né? Então, essa clareza de para que estamos no mundo, ela gera uma clareza de estratégia, de para onde que eu devo ir para continuar, né, para continuar construindo o mundo do jeito que eu acho que ele tem que ser, né? Uma outra coisa que eu acho que é válido a gente levantar também como um elemento super estratégico é justamente na criação de um perfil de colaborador-alvo. Se você tem uma cultura clara, né, se você tem um branding claro, valores e atributos pessoais que a nossa marca gosta e que acha que o mundo devia ter mais pessoas de certo jeito, fica muito mais fácil de encontrar o colaborador certo para trabalhar com a gente. E quando a gente já encontra, desde o início, esse colaborador certo, a gente não tem que convencer ele da cultura da marca, porque a cultura da marca vai ser natural para ele. Então, mais uma vez, esse passo atrás de construir, né, esse conjunto de atributos, definir isso tudo, ajuda a gente a construir um quadro, né, de colaboradores que está mais alinhado com a cultura que a gente acha que a nossa marca deveria ter, né? E com a percepção que a gente gostaria que esse cliente final tenha da nossa marca também. Então, o brand é totalmente estratégico, né? A gente vai percebendo que muito mais do que você ter uma estratégia visual, como a gente falou lá no começo, o branding ele está associado a essa tomada de decisão. Quais são as tomadas de decisão que estão mais de acordo com essa narrativa, né? Com esse sentido que eu dei para minha marca. Então, ele vira um super parâmetro para todo tipo de tomada de decisão. Só uma nota, quando nós muitas vezes somos desafiados para projetos que envolvem mudança cultural, a primeira coisa que nós fazemos é tentar perguntar e perceber que cultura a organização tem e que cultura gostaria que ter e que cultura acha mesmo que tem. Porque às vezes aquilo que acha não é exatamente a cultura que tem. Portanto, temos que ter a certeza de onde estamos e para onde queremos ir. Porque muitas vezes onde estamos alimenta ou não alimenta a estratégia e para onde queremos ir também pode alimentar ou não alimentar. E, portanto, mais uma vez, esta coerência é fundamental. Eu tenho que saber exatamente a cultura que tenho que entender, não só, como o Nelson referiu, para poder recrutar as pessoas certas, que encaixem muito bem e que não, nessa cultura e que não sejam elementos desestabilizadores e que se sintam, eu diria, desajustados naquela organização, não tanto porque não gostem da organização, mas porque de facto não encaixam naquela organização, mas também para eu poder perceber a estratégia que tenho e que pessoas, que cultura é que pode suportar e alavancar essa mesma estratégia. E só aqui, a propósito disso, um pequeno exemplo. Nós temos aí um projeto de uma empresa relativamente pequena, relativamente pequena, tinha cerca de 20 colaboradores, menos até um bocadinho, e que tinha, o que é que essa empresa tinha? Tinha uma atividade muito razoável, uma empresa rentável, com um líder, eu diria, bastante marcante e que estava envolvido na estratégia comercial. O que é que ele... Mas estava envolvido em tudo. Não era só na estratégia comercial. Era uma cultura demasiado centralizada nessa pessoa. Nunca tinha tempo para tudo e aquilo que tinha que ser feito andava sempre atrasado. Porquê? Porque ele não tinha capacidade de planeamento. Bom, mas ele tinha outras coisas muito interessantes. Tinha essa força comercial e conseguia trazer bastante negócio e conseguia ter desafios, porque ele tinha, de facto, em termos de know-how
na área das tecnologias de informação, era muito interessante e conseguia atrair até jovens. O problema é que depois não crescia e o serviço que prestava era um serviço que ficava muito aquém daquilo que era o seu potencial. Bom, aí houve que atuar, por exemplo, na área do planeamento. Porque, senão, o serviço que ele ia prestar, não obstante ter qualidade naquilo que faziam, nunca era bem percebido, porque sem planeamento e sem organização, sem uma mudança até do próprio visual e da forma como a pessoa se apresenta, fica ali desajustado e, portanto, o serviço era sempre percebido como um mau serviço, ok? Quando, de facto, o que acontecia era desorganização pura e era falta de capacidade de delegar, quiçá de dar confiança. Com um processo de gestão de desempenho, uma definição clara de funções, com delegação, a coisa funcionou e mudou radicalmente e hoje está a crescer de forma significativa. Isto, às vezes, pequenos aspectos que mudam fazem a diferença para a estratégia. É uma estratégia de crescimento, mas ela ficava sempre presa. E, portanto, com estas alterações, passou a haver coerência entre aquilo que se quer e aquilo que depois se pode conseguir e se pode apresentar ao mercado. Fantástico. Gente, nós de alguma maneira já cobrimos os tópicos iniciais aqui da conversa e temos aqui agora um momento de total disponibilidade para ir respondendo algumas das dúvidas que estão no chat. Quero saber quem... Já temos aqui duas perguntas, temos mais perguntas? Podem ir fazendo, que agora eu vou ler aqui as perguntas. Nelson, Luiz, por favor, me ajudem aqui a fazer as respostas. Então, primeira pergunta da Carla Farinha. Carla, a Carla pergunta: existem ações específicas que queiram abordar ou sugerir para entender a cultura diferenciadora da organização? Essa dúvida surge porque uma pessoa dentro da organização pode não reconhecer a verdadeira essência singular do ambiente de trabalho, né? Pois, eu posso fazer aqui alguns comentários relativamente a isto. Se isso acontece, a primeira coisa é que não existe um verdadeiro encaixe entre a pessoa e a organização. Ou porque a pessoa não percebe, ou porque a organização não o transmite. Porque o ambiente de trabalho é aquilo que mais rapidamente deve ser reconhecido por quem está a trabalhar nesse mesmo ambiente. O que pode acontecer às vezes é haver mensagens, eu diria, contraditórias. O que significa que a cultura, não há uma cultura dominante. Pode haver, aquilo que eu há bocadinho referia, pode dizer, nós somos assim, mas na prática fazemos assado. E eu vou dar um exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, temos uma empresa de meritocracia. Mas selecionamos amigos, não temos remuneração variável e as promoções, ok, são em grupo, mas, enfim, é segundo os critérios do momento. Não há seguramente meritocracia. Disse-se, mas não existe. Porque senão, então se é critério de meritocracia, há exigência à entrada, há desafios, há um processo de gestão de desempenho, há uma remuneração variável atrativa e tem que haver um processo natural de seleção e de evolução. Portanto, se se diz uma coisa, se pratica outra, obviamente que depois as pessoas ficam, eu diria, um pouco baralhadas. Então o que é que tem que se fazer? Tem que se apostar, de facto, na definição clara e na identificação clara da cultura que temos e de uma comunicação interna clara. Eu só, a título de curiosidade, um pequeno exemplo. Quando eu estava na Sonai Sierra, nós fizemos um estudo e mudámos a marca, antigamente chamava-se Sonai Imobiliária, passou a chamar-se Sonai Sierra. E definimos os atributos-chave da marca, que era moderna, inovadora e espirituosa. Bom, mas todos os que éramos administradores tínhamos fato cinzento ou azul e gravata. Portanto, se nós fôssemos dizer e comunicar que éramos uma empresa inovadora, moderna, ninguém acreditava, dizer que aqueles cinzentões, permitam uma expressão. E, portanto, o que nós tivemos que fazer foi mudar, foi criar um projeto interno de mudança, neste caso até de imagem, daquilo que se diz e de como se diz. Não basta dizer que sou, tenho que ser. Não basta dizer que estes são os valores e os princípios, têm que ser praticados. Não basta ter no código de conduta dizer que nós
não corrompemos nem somos corrompidos se a primeira coisa que fazemos é, para ganharmos um projeto, pagar alguém. Repare, tem que haver coerência em tudo isto e, portanto, os sinais não podem ser contraditórios. Claramente. Tenho aqui a pergunta do Afonso Viana, que é uma pergunta que diz: então, por exemplo, de que forma é que este branding pode ser alterado caso o público geral tenha uma percepção diferente daquela que esperamos? Temos aqui, Nelson, quer responder essa? Posso sim, Luiz. Eu só queria, na verdade, dar um passo antes e fazer um comentário para a Carla, porque ela perguntou se existem ações específicas, né, que a gente gostaria de abordar. Eu acho que tem vários jeitos de fazer o que eu vou dizer agora, mas converse com o seu colaborador e pergunte para ele o que ele entende da marca, como ele percebe a própria cultura, quais são os atributos mais relevantes para ele. Pergunta para ele qual que é o propósito da nossa empresa, antes de afirmar. E veja se... É um jeito muito bom de medir o quão alinhados esses colaboradores estão. A gente já fez isso algumas vezes aqui dentro da Look and Feel, e a gente sempre faz isso de forma anônima, para a pessoa se sentir bem confortável para responder tudo, e perguntar, você acha que tem alguma coisa que está desalinhada da cultura, do jeito que a gente age, do jeito que a gente comunica que a gente gostaria de agir? Como você acha que a gente pode melhorar isso? Esse é um passo que é relativamente simples de fazer, a depender do tamanho da empresa, pode aumentar a complexidade disso, mas que é um primeiro passo que eu acho que é essencial, escutar o teu colaborador, dar protagonismo para ele também, entender como ele gostaria que a empresa fosse. Agora, respondendo aqui o Afonso, bom, primeiro a gente tem que entender se de fato o nosso público tem uma percepção diferente, então é muito, muito interessante você perguntar também para esse teu público, né? O primeiro passo para todas essas construções é conversar com o público, conversar com o cliente, evitar adivinhar como as pessoas estão percebendo e realmente questioná-las bastante, entender o que está de diferente na percepção do público com o que tinha sido planejado e possivelmente fazer ações, por exemplo, se for para o seu público de dentro da organização, você criar processos que fortaleçam os atributos que você julga que são necessários. Então, como o Luiz estava levantando, né? Definimos que os atributos são a marca é moderna, é inovadora e ela é espirituosa. E aí as pessoas, elas não se vestem desse jeito. E aí eu acho que tem um primeiro ponto, que é conversar com o teu colaborador e entender por que você acha que a gente deve se vestir assim? Você acha que a gente deve se vestir assado? Para pegar essa percepção. E aí mudar o jeito mesmo, e aí levar para as pessoas, e levar sempre explicando, né? Não é só levar uma mudança de processo, falar, gente, temos um processo novo. Mas, como sempre, é esse trabalho de dar sentido a essas ações. Porque quando os colaboradores eles entendem por que você está fazendo tudo, eles costumam aceitar, e se eles não aceitarem, eles vão questionar, e você vai poder construir certos processos que estejam mais adequados a essa relação, que faça uma relação autêntica, genuína, né? Que não é só esse discurso da boca para fora. Então, eu acho que, antes de tudo, escute seus colaboradores e tente dar protagonismo para eles também, na hora de construir a cultura, porque você tende a gerar uma cultura interna, né, e gerar um branding, esse employer branding mais verdadeiro. E aí, depois que você tiver isso muito sólido com o teu colaborador, fica bem mais fácil de você atingir o teu cliente consumidor com esse conjunto de atributos também. Porque a partir do momento que o teu colaborador está dentro do branding, ele está seguindo, ele está alinhado, ele vai conversar com o cliente consumidor, né, o cliente lá da última ponta, exatamente como a marca tinha planejado. A gente vai produzir comunicação que está alinhada com esse branding, então você vai reforçando esses atributos na cabeça do teu consumidor. Claro que é um trabalho aí, por vezes, de longo prazo. Em alguns casos, algumas marcas elas precisam ser reconstruídas do zero e fazer um rebrand total, porque por questões de percepção, algum acontecimento fez a percepção ficar muito negativa e é necessário dar esse passo lá atrás e criar um nome novo, por vezes trocar o quadro de funcionários, boa parte, porque você precisa renovar esses ares do zero, né? Espero que tenha conseguido respondê-lo, Afonso. Acho que temos aqui mais uma pergunta da Sara Caranova. Que passos podemos dar para iniciar essa criação de branding? Essa eu acho que eu posso ajudar a responder, começar respondendo aqui.
Acho que é muito importante, então, se estivermos falando do zero, um bom plano estratégico e o que se pretende com a marca. Se a gente estiver falando de um processo de rebranding, é entender o que motiva principalmente esse processo de rebranding. É uma percepção completamente errada do colaborador interno com relação às intenções da empresa, é uma percepção incorreta do mercado com relação à empresa e seus produtos, é uma necessidade de atualização com relação ao tempo e ao contexto e à nova geração de pessoas que está interagindo com a marca. Então, o primeiro passo é entender o que esse branding vem e por que ele precisa acontecer. No segundo lugar, Sara, de um ponto de vista de método, né, a gente tem alguns passos principais a nível de definição de objetivos, definição de posicionamento, definição desse propósito, de valores, que são até pedaços dessa cultura organizacional, né, balizas dessa cultura organizacional, mas basicamente passa pela identificação da necessidade, o que esse branding vem, e no segundo lugar, buscar uma metodologia ou um fornecedor que possa lhe ajudar com essa necessidade. Luís, se me permite, só aqui reforçar um pouco aquilo que há pouco referi relativamente à questão colocada pela Carla, porque eventualmente não, estava aqui a ver de novo a questão que era, existem ações específicas que queiram abordar ou sugerir para entender a cultura diferenciadora. Ora bem, aqui há dois aspectos, um deles mais interno. Eu posso, em cada momento, fazer uma reflexão interna, mesmo só eu, não precisar de apoio, e tentar perceber que cultura eu tenho. O que é que me diferencia? Que aspectos é que eu acho que tenho que me diferenciam do mercado? E depois, potenciar em termos de comunicação interna ou externa, consoante for o caso, interna se for para os colaboradores, externa se for para comunicar ao mercado, esses aspectos. Mas podemos fazer algo mais. Vou dar um exemplo que nós, Fórum do Talento, fizemos. Nós quisemos responder a estas perguntas. Passados 10 anos, nós somos mesmo aquilo que achamos que somos? O que é que nós de facto somos? E é isto que queremos continuar a ser, porque às vezes nós achamos que somos uma coisa, comunicamos outra e a percepção que existe é outra. E aí, o que nós queremos é até nos pudesse ajudar. Mas, mais uma vez, podemos fazer isso internamente. Mas, eu diria, periodicamente, é importante questionarmos a nossa própria essência, a nossa própria realidade. Somos mesmo aquilo que achamos que somos? Estamos a comunicar o que queremos ser e o que achamos que somos? Ou não há aqueles desajustamentos que eu referia há pouco entre a cultura e a marca? E, portanto, essa reflexão, repito, internamente ou com apoio, feita regularmente, eu acho que só faz bem. Espero que agora ter respondido mais e um pouco acrescentado um bocadinho mais àquilo que a Carla perguntou. Boa. Temos aqui ainda a pergunta do Yuri Araújo. Então, nesse contexto de contribuição mútua entre o branding e a cultura, qual é a interface entre o time de RH e o da comunicação e marketing? Conhece algum case ou empresa que mandem bem nesse trabalho, né? Mandem bem em bom brasileiro significa que faça muito bem esse trabalho, né? Bom, eu o que posso aqui dizer como nós aqui referimos, existem os clientes internos e externos e tem que haver alinhamento. O Departamento de Recursos Humanos só existe para apoiar o negócio. O Departamento de Recursos Humanos não existe para si próprio. Portanto, o Departamento de Recursos Humanos como nós dizemos, as pessoas potenciam empresas. São os recursos humanos das organizações que potenciam o negócio, o valor, o crescimento, a evolução das organizações. E, portanto, eu diria, o momento, qual é o interface? Não há interface. Há um alinhamento, tem que haver um alinhamento permanente, tem que haver um permanente ajustamento entre os recursos humanos, entre a comunicação e o marketing e entre o produto e a venda. Não pode haver desalinhamento.
porque quem faz isso são as pessoas. E, portanto, as pessoas são as primeiras a perceber, a ter que perceber qual é o seu papel dentro da organização como um todo. Não pode ser como aquele jovem que estava a preparar uma pedra e dizia: eu estou a preparar uma pedra. Não, está a ajudar a construir uma catedral, porque de facto tem que perceber o todo e tem que entender aquilo que é a organização, o propósito e a razão de ser, quer da sua função, quer da própria organização. Portanto, eu diria, só para dizer que este alinhamento tem que existir sempre. E se houver, ele tem que ser corrigido, sob pena de haver aquele desalinhamento que nós focamos aqui. Acho que é um bom comentário também sobre essa interface, é entender o quanto que essas áreas estão trabalhando dentro do mesmo ciclo estratégico, né? Então, se cada uma dessas áreas tem ciclos estratégicos diferentes, apesar delas, de um ponto de vista tático, né, elas terem desdobramentos muito específicos, mas os dois objetivos de área estão alinhados. Então, um primeiro passo é uma aproximação estratégica das áreas, como a minha área contribui para o mesmo objetivo. E, nesse sentido, como cada área se suporta, né? Então, acho que é um bom ponto a se acrescentar aí na fala do Luiz. Eu acho que tem um case interessante de como a cultura dentro do escritório, como o espaço dentro do escritório pode estar bem alinhado a certos atributos de marca que são definidos, né, naquele momento do processo de construção da marca, né? Tem um case interessante que é o pessoal da Zappos, que é uma loja de sapatos, né, uma empresa que o pessoal conhece, que tem duas características de personalidade que eu acho muito interessantes, que são ser divertido e um pouco esquisito, né? Então to be fun and a little weird. E quando vocês procurarem depois as imagens de como é o escritório, até se puderem compartilhar depois na tela aqui, como é dentro do escritório da Zappos, como que os colaboradores são estimulados a viver o seu dia a dia ali dentro, você percebe que é bem divertido e um tanto estranho, porque cada colaborador decora a sua própria baia, do seu próprio jeito, traz seus objetos de casa, tenta dar... Obrigado, Luiz. Tenta dar a sua carinha pessoal e trazer as suas elementos, né, lá da sua casa, mas que são super próprios da personalidade de cada uma dessas pessoas para trazer a little weirdness, né? Então, e isso é estimulado pelo RH, né? O RH fala: traga suas coisas, seja assim. Então, eu acho que, para complementar, é muito importante que as duas áreas da empresa, né, tanto a área de comunicação e marketing, que vai estar vendendo a empresa para o lado de fora, para reforçar a fala dos dois Luizes, tanto a parte de marketing quanto o RH, eles têm que estar contando a mesma história, né? Então, e tem que participar da construção do branding também, porque a construção, esse momento de definição, ele não pode ficar restrito às pessoas da comunicação, né? Você tem que trazer essa diversidade de percepções da marca, pessoas de todas as áreas, né, de todas as partes de dentro de uma empresa, para fazer essa construção em conjunto, tá? Então, porque quando isso já é definido em conjunto, fica muito mais fácil de estar tudo alinhado, né, de ser uma construção verdadeira mesmo. Yuri, espero que esse exemplo seja de algo que você estava buscando aqui. Faz sentido, Yuri? Legal. Muito bem. Olha, acho que não temos aqui mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Pronto, acho que fomos todas as nossas perguntas. Pronto, então, Catarina, fazemos agora um fechamento, talvez? Já, é uma pena, porque eu estava a gostar de ouvir, confesso. E ficava aqui bem mais tempo. Gostei muito de vos ouvir. Muito obrigado, Luís e Nelson, do Look and Feel. Muito obrigado pela vossa participação e pelos vossos contributos e pelos vossos inputs, que acho que foram muito interessantes. Luís Marques, também, obrigada. Obrigada a todos por esta tarde. Espero que tenham gostado.
Esperamos voltar a vê-los por aqui. Vamos fazendo mais destes webinars e mais destas partilhas que são tão enriquecedoras. Para terminar, gostava que nos dissessem numa palavra o que é que levam deste webinar e para isso utilizar uma aplicação www.menti.com com o código 59785336 e nos descrevessem numa palavra o que é que levam deste webinar e vamos ver o que é que conseguimos alcançar com esta 1h30 de partilha. www.menti.com e o código 59785336. E, estava a pensar que não levavam nada. Conhecimento, inovação, desafio, comunicar, cultura, motivação, curiosidade, ótimo. Inspiração, muito bom. Olhar para dentro. Foi um misto, olhar para dentro, olhar para fora. É aqui uma mistura. Ideias. E pronto. Mais uma vez, muito obrigada. Esperemos voltar a vê-los por aqui. Até breve. Um bom resto de semana para todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.